Bom, acho que estamos ao vivo aqui para milhões de brasileiros no Sport TV. Interromper a gravação, é isso aí. Vamos começar então. E aí, galera, tudo bem com vocês? Júlia aqui mais uma vez para discutirmos agora assuntos relacionados à nutrologia, à nutrição esportiva, dentre as modalidades nutricionais específicas aqui que a gente vai conversar. E em parte de nutrição, na fase de treinamento Nutrition Timing. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Acho que agora eu não verei mais vocês. Bom, então vamos tocar o barco. A gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre o vegetarianismo, as intolerâncias alimentares, a modalidade do low carb e do jejum intermitente, tá bom? Algumas coisas eu vou me basear em artigos e outras no Guia Alimentar das Dietas Vegetarianas e a Sociedade Vegetariana Brasileira, tá bom? Bom, o vegetariano é todo aquele indivíduo que decide por excluir da sua alimentação os tipos de carne, aves, peixes e seus derivados, né? Podendo ou não se utilizar de laticínios, ovos, né? E tem uma vertente dentro do vegetarianismo que é o veganismo. Nesse quesito, a gente tem uma abordagem mais ampla, né? Onde esse hábito se estende não só para a culinária, né? Para a dieta do indivíduo, ele vai se estender para o vestuário, para o consumo de produtos no geral, é o lifestyle em si, né? Então vai para cosméticos, produtos, tudo que exclua a utilização de produtos de origem animal, né? E outra coisa, né? Tem a questão do vegetariano estrito, que a gente vai ver ali algumas definições. O estrito seria o que não come ovo nem peixe, não tem nenhuma a abertura em relação a isso. E lembrando que é estrito, não é restrito, porque muitas vezes as pessoas acreditam de forma errônea que a pessoa, na verdade, na maioria das vezes, o vegetariano ele tem uma alimentação muito mais diversificada do que a nossa convencional onívora, né? E olha que legal que as coisas são, né? Quando você começa a estudar um tema, parece que o mundo começa a conspirar, o universo começa a conspirar em favor desse conceito, desses conhecimentos. Na semana passada eu atendi um paciente, um professor de 46 anos, praticante de musculação e corrida, que acompanha faz anos ali no nosso ambulatório, e a gente sempre fica de cima da B12 dele e da anemia. Ele também é doador e ele fica doando sangue com muita frequência. A gente fica, diminui a frequência. Enfim, e uma curiosidade que eu tive foi de perguntá-lo quais foram os motivos que levaram ele a adotar o estilo de vida vegetariano. E ele comentou que foi ali por volta de 2020, na pandemia, por conta de custos financeiros. A carne ficou muito cara, e aí ele começou a comer só frango, depois só ovo, depois ele resolveu fazer algumas readequações alimentares e acabou se descobrindo como vegetariano. E dentro do guia alimentar aqui a gente tem elencando vários motivos que levam ao vegetarianismo, né? Dentre elas a questão ética de que os animais são seres sencientes, portanto eles são capazes de sofrer, de sentir, né, prazer, felicidade, né, e que leva muitos indivíduos a não quererem ser corresponsáveis por esse tipo de abate, por esse tipo de sofrimento ou qualquer outra forma de exploração, né, dos animais para fins alimentícios, cosméticos, dentre outros, né. A questão de saúde também, né, a gente vê controle de vários fatores de risco cardiovasculares em relação à dieta, né, vegetariana e a maior utilização de produtos de origem vegetal como um todo. Por esse motivo, muitas pessoas relatam não só o emagrecimento, melhorias na composição corporal, como também sentem um bem-estar, né, por estar tirando um pouco da carne da dieta. Tem a questão ambiental também, né?
Lembrando que a pecuária é a maior responsável por erosão dos solos, contaminação dos mananciais, dos aquíferos. Então tem essa questão, a questão familiar mesmo, às vezes logística. Às vezes uma pessoa é vegetariana por conta de restrições ou preferências dos familiares, cônjuges, ou por conta de, às vezes, o filho, a pessoa possui esse tipo de necessidade e acaba que a família inteira decide adotar esse padrão culinário, né? Tem as questões espirituais, religiosas, adventismo, espiritismo, hinduísmo, zoroastrismo, budismo, muitas vezes tem alguns costumes nesse sentido. Tem a questão do yoga também, os praticantes de yoga adotam a dieta vegetariana com base em preceitos energéticos, éticos e de saúde também, né? Tanto que no código de ética yogi tem um conceito chamado ahimsa, que basicamente se fala de não violência, e isso se estenderia também aos animais. Questões filosóficas, né? Por motivos filosóficos diversos, a pessoa decide por seguir nessa vertente, né? Ou então por não aceitação ao paladar, principalmente no nosso perfil de pacientes aqui do hospital, que é basicamente composto pela população idosa e com o envelhecimento e a perda funcional progressiva, questões multifatoriais até mesmo, dentição. O idoso ele vai não só diminuindo a necessidade energética e acaba comendo menos, mas ele perde a vontade de comer carne, né, aos poucos. Isso é bem comum visto, né, dentro dos nossos ambulatórios. Então tem também algumas definições que é importante a gente conhecer. O vegetariano, quando ele não é estrito, ele pode ser ovo-lacto vegetariano. Então ele permite, deixa eu tirar aqui para vocês, ele permite a utilização de ovos, leite, laticínios na sua alimentação. A gente tem o lacto vegetariano, que é o vegetariano que já não vai utilizar ovos, apenas leite e laticínios, e o ovo vegetariano, ele não utiliza laticínios, apenas ovos. A questão do vegetariano estrito, que não utiliza nenhum derivado de origem animal, e o vegano, como a gente falou, né, que aí isso vai se estender de forma mais holística na vida da pessoa. Bom, outras variantes que nós temos é a questão do macrobiótico. Vou deixar eu aqui no cantinho. O macrobiótico não pode ser confundido, né, com o vegetariano. O macrobiótico adota uma alimentação específica baseada em cereais integrais, né, tem um padrão filosófico ali bastante peculiar e característico, né, diferente das dietas vegetarianas. Eles têm proporções específicas. Às vezes eles incluem peixes ou carnes brancas, né? Mas eles não comem ovos, leites ou laticínios. E a gente também encontra um termo na literatura meio utilizado como um termo de transição, mas que não necessariamente o é, que é o semi-vegetarianismo, né? Esse termo tem nas revisões e às vezes eles colocam como um fracionamento do uso de carne ali, por exemplo, 3 vezes na semana. Não é totalmente vegetariano, mas também não é totalmente onívoro, né? E então só para saber que existe. Em relação aos benefícios à saúde, como a gente viu, os estudos populacionais utilizam bastante a comparação entre as duas dietas na redução de variantes que são utilizadas como desfechos, como parâmetros de mortalidade, principalmente por doenças cardiovasculares e crônico-degenerativas a longo prazo. Então a gente vê a questão da obesidade, hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, obesidade como um todo, né? E a dieta vegetariana contribui com a redução desses fatores de risco. E também, principalmente, com a diminuição da incidência de cânceres, sobretudo coloretal, claro, e doença diverticular, principalmente devido à diversificação e à utilização de muitos alimentos fibrosos, né? Bom, em relação a isso, a gente tem que lembrar de estar sempre monitorizando o nosso paciente quanto à adequação nutricional. A proporção de macronutrientes é igual, obviamente, e não é difícil de conseguir, tá? Essa divisão, a proteína também,
Não é difícil de conseguir, só que a pessoa tem que ficar bem atenta, né? Então, às vezes, ela tem que estar fazendo a marmitinha dela, ela tem que ter o cardápio dela ali pré-feito por um nutricionista, né? Temos que ficar atentos também à correta ingestão ali dos ômega 3 e aminoácidos de forma adicional mesmo. Lembrando que, quanto ao tipo de lipídio ingerido, as principais diferenças entre a dieta onívora é a menor ingestão de gordura saturada em detrimento da gordura poliinsaturada, né, que a gente vê mais oleaginosas e nessas sementes que eles costumam ingerir em maior quantidade. Ficar também de olho na questão dos micronutrientes, ferro, zinco, cálcio, vitamina D e sobretudo a vitamina B12, né? Bom, então essa é a nossa preocupação no consultório. Sempre tentar dosar, claro, para ficar rastreando essas possíveis deficiências, mas principalmente indagar os sintomas, né? Ver a questão clínica, porque você consegue ficar sem ingerir a vitamina B12, ou seja, sendo vegetariano estrito, por exemplo, por uns 5 a 10 anos antes de surgir qualquer sintoma. Então, assim, a pessoa pode estar muito tempo já nessa vertente e não necessariamente vai ter sintomas ou necessidades de reposição, né? Mas os sintomas, eles seriam sintomas relacionados ao sistema nervoso, né? Então, parestesias ou formigamentos e dormências em extremidades, tonturas, alteração de personalidade, irritabilidade, nervosismo, confusão, falta de concentração, visão, digestão defeituosa, né, dentre outros, e tentar lembrá-los de oferecer os produtos adequadamente. Hoje no mercado, tanto para a doença celíaca ali relacionada ao glúten que eu vou comentar, quanto para a questão do vegetarianismo, é muito mais tranquilo de estar bem nutrido e bem relacionado ali do que antigamente. Você consegue vários alimentos enriquecidos hoje, cereal matinal, produtos ali no mercado, todos vão ter enriquecimento desse tipo de vitamina, né? Então é mais tranquilo. Houve uma época em que eu experimentei alguns tipos de whey vegano, né? Fui numa feira Anex, né? E aí acabei adquirindo várias amostras ali e, cara, não é tão palatável. Para mim, o ponto forte dessas proteínas é o custo, elas são bem mais baratas. A que eu mais gostei, em relação também a custo-benefício, das que eu experimentei, foi a Rice Protein ali da Growth, né? A proteína do arroz, sobretudo o sabor de morango. Eu achei que foi o mais... Ele parece com uma maisena, né? Aquele pó que flutua assim, né? Mas os outros eu realmente não consegui comer sem fazer careta, sem querer desistir de ingerir. E o pior que eu comi, meu Deus, que coisa horrível. Gente, perdoe aí as marcas, né? Mas foi o Isoforte ali, que é de ervilha. Meu Deus, não recomendo. E fora que é caro, né? Mas a proteína vegana a gente vai ter em soja, a gente vai ter ervilha, a gente vai ter do arroz. Tem que ir experimentando e com sabores, né? Então, assim, é bem acessível, é bem fácil de contemplar todo mundo, né? Perfeito, deixa eu pôr aqui no vamos falar um pouquinho então da intolerância à lactose, né? A intolerância à lactose basicamente consiste em todos os sintomas decorrentes ali da má absorção da lactose pelo enterócito, né? A lactose, ela é um disacarídeo, né, composto pela glicose e pela galactose, e ela vai ser hidrolisada pela lactase, que é uma enzima que fica localizada na bordinha escova do enterócito e permite a absorção desses nutrientes. Com a atividade reduzida da lactase, seja por qualquer motivo, congênito, adquirido, temporário, crônico, etc., essa diminuição de atividade, a lactose ela fica presente por mais tempo ali
na região do intestino, do lumen intestinal, e ela tem um poder osmótico. Bem-vindos a São Paulo. É isso aí. Então ela permanece ali exercendo essa força osmótica, atraindo o fluxo de líquido, né? E também predispondo a sintomas como diarreias, distensão, até porque se a lactose ela fica ali, a presença das bactérias nativas, né, nossa fauna e flora, microbioma ali intestinal, eles fermentam essa lactose e produzem ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos eles vão acabar acidificando o pH das fezes e produzindo alguns gases, dentre eles o hidrogênio. Tanto que são essas as formas de nós diagnosticarmos a intolerância à lactose. Então, a gente vai ter cólica, a gente pode ter sintomas que eu adoro falar, meteorismo e borborigmos. Isso daí são os roncos, os gases, aqueles burburinhos ali no intestino e enfim, explicariam esses sintomas, né? Então, assim, o diagnóstico pode ser feito com biópsia da mucosa, que vai ter a maior sensibilidade e especificidade relacionada, no entanto, muito caro, né? E invasivo, horrível. A gente tem o teste da tolerância à lactose, que em adultos é feito com uma sobrecarga dessa lactose com 50 gramas, ou em crianças com 2 gramas por quilo. E aí a glicemia de jejum, a glicemia dosada em jejum, nos minutos 15, 30, 60 e 90. E aí se você tiver um aumento dessa glicemia inferior a 20, ou seja, não aumentou tanto assim, significa que teve uma má absorção, uma absorção insuficiente. Aí o teste é positivo. Temos também a questão do pH fecal, então vai ficar mais ácido, né, mostrando aí a fermentação pelas bactérias, e a aferição do hidrogênio no ar expirado. Esse eu lembro na faculdade que a professora da gastro até chegou, a doutora da gastro que dava aula pra gente, chegou a mostrar lá como que ela fazia, parecia um pique flow assim, se não me falha a memória. E aí você também dosa esse ar expirado em jejum, tem um valor lá de corte, dá um pouquinho de trabalho para fazer, né? Não é tão caro, mas dá um pouquinho de trabalho para fazer. E tem a questão da genotipagem, né? Também mais caro e inacessível, né? Lembrando que tem outras causas que também explicam a questão daqueles sintomas que a gente falou. Então, é por isso que é importante fazer o diagnóstico. Porque a pessoa tem esses sintomas, aí ela vai, bate o martelo sozinha da cabeça dela porque foi intolerância à lactose. E muitas das vezes não é. Então, ela vai excluir o leite da dieta dela, que tem mais a perder do que a ganhar, entendeu? Sendo que feijão, brócolis, batata, couve-flor, cebola, eles também podem fazer esses sintomas. Sucralose, manitol, sorbitol, para preparos de exames, né, também podem trazer esses sintomas. A questão de consumo exagerado de fibras alimentares, suplementos. Quem tem síndrome do colo irritável, supercrescimento bacteriano, por vários motivos, vão experimentar os mesmos sintomas, né? E a gente tem questão também da deficiência da lactase por questões genéticas, né, intrínsecas da pessoa, mutações autossômicas recessivas, que é a lactasia congênita ou a hipolactasia do adulto, com surgimento mais tardio, costuma ser mais raro, né? E a deficiência secundária, né, que pode ser permanente devido a doenças inflamatórias intestinais, ou elas podem ser transitórias, principalmente por causas infecciosas, né? E lembrando também que a exclusão desses produtos lácteos, do leite, né, às vezes ocorre por essa autopercepção que a gente comentou na tolerância, né? E também às vezes confunde-se com a alergia da proteína do leite, né? Deixa eu ficar aqui. E o que acontece? A dose de lactose que é tolerada pelas pessoas, ela difere de indivíduo para indivíduo e ela também difere
ao longo das faixas etárias, né? Então, às vezes você não precisa excluir leite e os derivados, apenas reduzir. Os sintomas geralmente surgem quando você ingere quantidades superiores a 12 gramas. E note você que aqui nessa tabela, a maioria dos produtos nem chega a isso. Por exemplo, um copo de leite aqui de 200 tem de 8 a 10 gramas. Então nem chega a isso, sabe? E outra coisa que a gente tem que ficar de olho é na deficiência de cálcio, né? Quando a pessoa decidiu, ou ela ou com o seu médico, optou-se por suspender o leite, né? A gente tá ficando monitorizando aí a ingestão diária de cálcio, sabendo que ele tem um papel primordial na condução nervosa, contração muscular, na coagulação e na permeabilidade da membrana, né? E questão de até às vezes outros distúrbios ali secundários relacionados ao paratormônio, né? Então, o paratormônio mantém o cálcio ali em limites muito estreitos, né? Aumentando a reabsorção óssea e reduzindo a excreção intestinal ali na vigência de uma hipocalcemia, né? Ou estimulando a absorção intestinal no caso. Então, a gente tem que ficar de olho também nisso. Tem as porções mínimas ali que a gente recomenda ao longo das consultas, né? A gente aprende bastante na Reumato. E essa imagem que o manual traz só me intriga um pouco porque tem 10 colheres de sopa de couve, né? Como que é isso? 7 colheres de espinafre. Como que é 7 colheres de espinafre, né? Mas tá bom, trouxe aí a imagem dos caras. Então, o posicionamento da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição sobre a intolerância é que os indivíduos diagnosticados às vezes só precisam reduzir o consumo e não excluir, principalmente faixas etárias mais novas, adolescentes, adultos jovens, devido à importância ali na maturação. Não tem evidência suficiente que sustente a retirada do leite em indivíduos saudáveis, principalmente pela alta densidade nutricional do leite e dos seus produtos lácteos, da alta recomendação de ingestão diária de cálcio para manutenção da massa óssea e da biodisponibilidade do cálcio a partir de produtos lácteos, né? Então, atente-se aos riscos à saúde também a partir de suplementos, né? E a gente vai agora para o glúten, perfeito? Bom, os pacientes celíacos, deixa eu ver onde é que eu vou me posicionar aqui na tela. Eu vou deixar aqui só um. Os pacientes celíacos, eles carregam uma mutação genética que vai conduzir à inflamação do intestino diante do contato com os peptídeos que são originários da digestão do glúten, ali do trigo, do centeio, da cevada, né? Principalmente um peptídeo chamado gliadina, que é encontrado no glúten. Essa gliadina, ela vai lá para a lâmina própria na parede do intestino e ela induz uma resposta imune do tipo TH1 e TH2. Como resultado dessa resposta do TH1, os linfócitos T eles vão secretar um padrão de citocinas que vão desempenhar um papel muito importante na atrofia vilositária e na hiperplasia de criptas, né? E isso vai acarretar problemas ali de absorção. E em relação ao braço de resposta TH2, eles vão produzir anticorpos anti-IgA, ou melhor, anticorpos IgA contra o complexo gliadina, transglutaminase e gliadina transglutaminase, né? E aí essas alterações morfológicas da borda em escova intestinal vão acabar causando uma absorção deficiente ali, que é característica da doença, né? E ela tem vários fenótipos ali. A gente tem a doença celíaca clássica, né? Que vão ter aqueles sintomas gastrointestinais, de diarreia, de distensão, timpanismo, começa a perder peso, né? Principalmente associado também à atrofia de gordura de tecido celular subcutâneo, atrofia de músculos, anorexia, instabilidade emocional, né, com irritabilidades, apatias, vômitos, anemias, dentre outros, né.
Na forma atípica, a gente tem que até 40% desses indivíduos não vão ter sintomas gastrointestinais. Vão ter outros sintomas ali mais sistêmicos, como baixa estatura, deficiência de ferro ou uma anemia de difícil tratamento ali, a deficiência ali de vitamina B12, folato, osteoporose, baixa formação dentária, artrite, constipação, retardo de puberdade, né, esterilidade, abortos psiquiátricos. E a forma assintomática, né, que aí a pessoa tem esse diagnóstico meio que de forma ocasional por outros motivos, já que é uma doença que não tem ali não está sendo clinicamente evidente, né? E o diagnóstico vai ser feito com a dosagem desses anticorpos, a antigliadina, antiendomísio, antitransglutaminase, a biópsia do delgado ali com 4 fragmentos de duodeno distal. E o tratamento vai ser basicamente você excluir as preparações que contenham glúten, né? Então, trigo, cevada, centeio, malte. Às vezes é recomendado também a exclusão da aveia, né? Por estar frequentemente contaminada com trigo. Então, qual que é o posicionamento ali da Sociedade Brasileira da Alimentação e Nutrição? É que não tem evidência para que indivíduos saudáveis tenham qualquer benefício da exclusão do glúten, que a gente também vê muito por aí. Eu resolvi excluir o glúten da dieta porque é saudável, né? A gente escuta isso. Lembrar também da sensibilidade ao glúten pode ser confundida com a questão de fermentação e má absorção daqueles alimentos de carboidrato com cadeia curta, né, os FODMAPs. E, bom, a questão de pessoas celíacas e com excesso de peso não necessariamente vão emagrecer por ter excluído o glúten, né? Isso não é uma regra, né? E tem efeitos deletérios quando a gente exclui o glúten da dieta. E a gente pode estar também compensando, né, a exclusão do glúten pela ingestão de outros tipos de grãos, hortaliças e até outros alimentos de baixa densidade energética. Portanto, quais seriam os alimentos permitidos aí, em termos de cereais e farinhas? Tem arroz, milho, tapioca, fubá, tem vários aí, ó, gente. Carnes e ovos, né, variados, laticínios, então, iogurte, queijo, ricota, gorduras, azeites e óleos, né? Então tem bastante coisa permitida. E os alimentos que a gente vai evitar são o trigo, o centeio, a cevada. Esse é difícil, hein, gente? Poxa vida, já pensou? No entanto, olha só, olha que notícia boa. Na indústria hoje ela é muito democrática, né? O capitalismo também busca sempre estar vendendo e a gente sempre vai ter soluções aí. Então hoje a gente já tem várias cervejas, vários rótulos bons aí com sem o glúten, né? Com a exclusão do glúten. Eu só nunca experimentei, né? Para saber, já experimentei obviamente cerveja sem álcool, Heineken é the best. Porém, sem glúten eu ainda tenho que experimentar para recomendar aos pacientes. Bom, vamos sair um pouquinho daqui, vamos falar um pouquinho do jejum intermitente e do low carb. Basicamente, a pessoa pode estar num contexto de balanço energético positivo ou negativo. Em geral, quem faz low carb quer emagrecer, então busca o déficit calórico e o balanço energético negativo, né? Como que a gente fala que é uma dieta low carb, não apenas low energy, né? Então, a proporção de macronutrientes, o carboidrato vai estar ali no máximo em torno de 40% do valor energético total, né? Ou até 200 gramas de carboidrato. Lembrando que na faixa de 50 a 150 eu tenho conceitualmente um low carb não cetogênico, e se eu reduzo um carboidrato tão baixo, que chega até no máximo 50 gramas por dia, ou 10% do VET, eu já posso dizer que é uma dieta cetogênica, né? Não low carb, né? Mas cetogênica, porque aí eu vou ter que aumentar bastante a minha proporção de gorduras, e ali a minha proteína fica tendendo a ficar hiper, né? Fica ali no normo para hiperproteico. Bom, lembrando que todos esses estudos aí que vão atestar a perda de massa
de gordura, né, e peso corporal são feitos em populações que tenham sobrepeso e obesidade. Quando a gente coloca na população atlética, indivíduos bem treinados, isso não necessariamente ocorre, né? Lembramos também que cetose ou cetogênico, a cetose não é cetoacidose. Cetose é fisiológico, cetoacidose é patológico, né? Lembra disso. A primeira cetona produzida pelo fígado, o acetoacetato, e a primeira a cair na corrente sanguínea, que é o beta-hidroxibutirato, elas ficam ali no plasma em torno de 0,5, no máximo 3 milimol por litro de plasma, se não me engano, e uma cetose induzida por essas dietas pode aumentar esses níveis para até 7 e 8 milimols ali por litro de plasma. Então, se você tem outros sintomas neurológicos, abdominais, sistêmicos, a presença de corpos cetônicos e um pH sanguíneo menor, a gente já tem que pensar em outra coisa, né? Lembrando que não é uma dieta recomendada para qualquer tipo de pacientes, né? Vejam bem, tem muitos pacientes do nosso ambulatório com doenças crônicas não compensadas, tentando abordar a dieta low carb, sobretudo diabéticos, e a gente tem que ficar de olho e orientar direitinho isso daí, devido aos riscos, inclusive de coma e morte, tá? Em relação ao jejum intermitente, aqui é uma história boa, hein? Tem vários métodos, eu já fiz bastante uma época da minha vida, ali em 2019, emagreci muito. Tem o custo-benefício que você tem que pesar, no sentido de qualidade de vida, né, amores? Porque deixa eu me colocar aqui, você fica muito cansado, estressado, indisposto, triste. Também tem que ver a época da vida também, né? Mas meio deprê, meio ansiosa, meio indisposta. Performar em treino, nem pensar, né? Mesmo treinando. A corrida, a musculação, não performava, né? Só sobrevivia. Aí prejuízo também de retenção de informações, né? Memória e concentração. Poxa, tava na época da faculdade, né? Então realmente eu tive bastante prejuízo, mas emagreci. Funciona e funciona muito, né? E olha que eu já não tava numa faixa nem de sobrepeso, né? Eu lembro que nem isso, mas queria definir, né? Queria ver gominho e etc. Então realmente funciona, tem um preço que você paga dependendo da intensidade dessa restrição ali calórica. Não vai ser sustentável a longo prazo, de fato não foi, né? Mas vale a pena tentar, né? Você também aprimora outros pontos aí da sua resiliência, né? Da sua persistência, da sua fadiga central, paciência, você adquire outras virtudes aí ao longo do processo, né? Então vamos lá. Existem jejuns em dias alternados, que é o protocolo até mais feito, né? Que ele funciona com períodos de 24 horas de jejum e 24 horas de alimentação, que pode ser livre, né? Ad libitum ou livre, ou tem gente que ainda é mais radical, que faz o jejum intercalado com 25% ali do total que deveria, ou seja, faz no máximo uma refeição bem bonita, tipo um almoço bem bonito, e aí fica de jejum de novo, né? Ela é mais favorável à manutenção da massa magra do que, desculpa, não sei se ficou bem entendido. Ou a pessoa faz o jejum de 24 horas totais, 24 horas comendo, 24 horas totais, 24 horas comendo, ou em vez de ficar 24 horas zerado, ela faz só essa refeição do almoço e aí no outro dia ela come normal, seria isso, né? Não sei se me fiz entender, mas e essa que você não fica zerado total, que você come esse almoço, ela ajuda na manutenção da massa magra. Os estudos mostram que essa forma de fazer ao longo de 6 meses foi equivalente às pessoas que fizeram restrição calórica diária, ou seja, só você diminuiu, né, o seu consumo calórico todos os dias, né, que é o que a pessoa faz quando vai no nutricionista, que ele faz todo o cálculo, né, e adequa para você. Então,
essa forma de fazer foi semelhante ao término de 6 meses. A gente tem outra forma de fazer, que é o jejum de dia inteiro, que era o que eu fazia, né? Um dia inteiro zerado, e aí as pessoas podem fazer isso 1, 2 vezes por semana. E também tem muita variação na literatura, né? Tem artigos que estão ali no mesmo balaio, mas a pessoa não fez o jejum total, né? Ela ficou ali mantendo aquela refeição bonita, que nem eu falei para vocês, mas os resultados são todos bem parecidos, né? Tem um estudo que cita que comparou 2 dias desse jejum total na semana e um grupo com 2 dias de jejum só de carboidrato, com proteína e gordura à vontade. A perda de peso nesse grupo que fez o grupo controle, né, que tinha uma restrição calórica normal, com ingestão de proporcional ali de carbo, proteína e gordura, mas só com as quantidades reduzidas, em comparação a esses 2 grupos, perdeu 2 quilos, e esses 2 grupos perderam próximos de 4, ou seja, eles perderam o dobro do peso a longo prazo. Então, valeu mais do que restringir, né? E fora que, às vezes, o resultado, por ser mais, mais rígido, mais intenso essa questão do jejum, o resultado por vezes é mais rápido, o que incentiva mais o indivíduo, porque ele está vendo o resultado, então ele adere melhor, ele fica mais motivado e ele consegue às vezes manter essa perda de peso a longo prazo, do que o cara que vai só restringir a dieta todos os dias, né, com a readequação do cardápio nutricional. Às vezes esse resultado demora mais, né? Às vezes a pessoa sente que não mudou muita coisa, ou às vezes até ela não acaba achando que não está fazendo diferença, mas na cabeça dela não tá, e ela acaba não aderindo, aí dá uma fugidinha aqui, uma fugidinha ali, aí esse déficit se compensa e ela não vai para lugar nenhum, enquanto que às vezes ela sendo mais rigorosa com o jejum intermitente, ela vê o resultado de fato ali, né? E outra forma de fazer é o jejum ou alimentação com restrição de tempo. Essa forma, a pessoa ela reveza janelas de jejum com janelas de alimentação. E aí, às vezes, tem gente que fica, que é o mais clássico, que é o 16/8. A pessoa fica 16 horas de jejum e por 8 horas ela pode se alimentar. Então, por exemplo, ela jantou 8 da noite e aí ela vai, amanheceu, ela pula o café da manhã e ela vai almoçar ali meio-dia, 1 hora. Então, ela só pulou o café da manhã. Aí ela come, janta, dorme, pula o café da manhã. Esse é o mais clássico, mais conveniente de fazer, né? Lembrando que não adianta você fazer jejum se você na janela alimentar comer tudo que der na telha. Você vai compensar ali tudo que você deixou de ingerir. E tem uma forma mais abrupta lá, mais intensa de fazer, que é a janela de 20 horas e 4 de alimentação. Então você, sei lá, almoça, lancha, vai-te embora. E aí vai. E isso daí começou baseado no Ramadã, né? Onde as pessoas elas param de se alimentar quando nasce o sol e aí elas ficam até o pôr do sol sem se alimentar. Aí à noite elas podem ali comer, depois inicia-se o ciclo de novo, né? E claro, tem perda ponderal, mas aí perde muita massa magra também. Perde gordura, mas perde massa magra. Tem um estudo que o artigo... são artigos bem legais que eu vou deixar no final. Tem um estudo que comparou um grupo de jejum intermitente de 20/4, mais treino resistido 3 vezes por semana, e um grupo controle com dieta normal e treino resistido 3 vezes por semana. Eram indivíduos não treinados, né? Indivíduos sedentários ali para levemente ativos, né? Não teve diferença estatística em termos de hipertrofia muscular, ou seja, os dois ganharam músculos, não teve alterações em relação à composição corporal, então os dois mantiveram-se assim. Porém, o que foi interessante é que não teve prejuízo de performance. Ou seja, esse jejum ali, diferente do que acontecia comigo, por exemplo, não sei se eu pesei a mão, mas esse jejum aí, ele não teve prejuízo de performance.
Outro estudo, lembrando que nesses dois grupos, a dieta do jejum, ela era bem hipoproteica, né? Tem um outro estudo que fez um protocolo de 16/8 versus dieta normal, e os indivíduos passavam pelo mesmo protocolo de treinamento resistido também, né? E as dietas estavam ambas hiperproteicas, né? Mas a gente teve um aumento da perda de massa magra, melhor, um aumento da perda de massa gorda, sem prejuízo na massa magra. Então, mais uma vez mostrando que o jejum não só prejudicou performance, como também não prejudicou a questão de perda de massa magra. Então, se a gente souber dosar, né, e depois ofertar os macronutrientes na medida certa, a gente pode estar fazendo isso até dependendo do esporte da pessoa, do dia da semana, chave ali, estratégico, para ela estar realizando esse tipo de jejum, né? E então, o que a gente nota, né, que nenhum design de programa de emagrecimento é superior a outro. Vai depender para quem, vai depender quando, vai depender que esporte que essa pessoa faz, em que posição que ela joga, quais são os objetivos atléticos dela, ela quer continuar performando no esporte ou é só uma pessoa do consultório que quer emagrecer? Tem que entender quem é o teu indivíduo, não tem uma forma que é melhor que a outra, cada pessoa vai ter um funcionamento diferente e um protocolo que vai se adequar melhor à rotina da pessoa e aos objetivos dessa pessoa. Então isso é o que mais importa no final das contas, na hora de escolher melhor o protocolo de jejum, tá? Em relação às publicações, né, do jejum, comparando a restrição energética intermitente, a restrição energética contínua ao longo do peso, visando desfechos como peso corporal, composição corporal, outros parâmetros clínicos também, né? Então a gente vê que é tudo basicamente igual. Só que assim, a restrição de energia de forma intermitente, e às vezes até entrando ali dentro da seara da dieta cetogênica, a gente viu uma maior supressão do apetite, né? Principalmente ou provavelmente por conta da produção dessas cetonas ali durante o jejum. A longo prazo as pessoas elas ficam mais, é o que eu falei para vocês, né? O jejum, concentração, achar o conforto no desconforto, né? Todas essas palavras assim, essas frases, esses preceitos te ajudam para várias coisas, né? Então a pessoa fica mais serena de fato. Lembrar que, principalmente em populações atléticas, a restrição de carboidratos pode ter um potencial ergolítico, ou seja, prejudicar a performance, principalmente em esportes ali de mais alta intensidade, né, maiores porcentagens do VO2. E vamos lembrar também de um conceito chamado termogênese adaptativa, né? Assim, quando você faz uma restrição calórica agressiva, principalmente com baixa ingestão proteica ou falta de treinamento resistido, a gente tem um cenário ali perfeito para a ocorrência dessa termogênese adaptativa, que significa o quê? O seu metabolismo, sua taxa metabólica ali de basal ou de repouso, não são sinônimos, elas vão cair como uma forma protetiva. Teu corpo ele entende que você está passando fome e que vai te faltar nutrientes, então ele vai abaixar a atividade da tua fábrica para poupar recursos, né? Para poupar energia, porque ele está vendo que está acabando e o nosso corpo é sábio, né? Só que a gente está fazendo isso para perder peso, mas ele não sabe disso, ele quer que você sobreviva, então ele quer poupar teus estoques e é isso que acontece, teu metabolismo cai. E aí você perde gordura, às vezes perde, mas você perde músculo, você perde o metabolismo. Depois, para emagrecer, fica mais difícil, porque se você gasta aquela taxa ali, você vai ter que comer muito menos. Às vezes você já está comendo muito pouco, só que o pouco que você está comendo ainda está sendo superior ao que você está gastando, porque o teu metabolismo está lá no chão. Entendeu qual que é o problema disso?
É claro que os estudos mais bem elaborados e até a gente também com um bom acompanhamento de um profissional da nutrição, de um médico, de um nutrólogo, você vai ter uma ingestão proteica adequada, você vai ter um treinamento adequado para que isso não aconteça, para que você fique o tempo todo estimulando esse metabolismo e puxando ele para cima, independentemente da restrição calórica, beleza? Agora a gente vai para a parte final da aula, né? Então é nesse momento aqui que a equipe de edição vai cortar o vídeo para a gente começar. Começar uma nova aulinha, né? Para não ficar muito longa.